Deus, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta vez nós queremos trazer a lição de número 1, dando início aí, portanto, a um novo trimestre, o segundo trimestre do ano de 2002, onde nós vamos falar um pouquinho sobre duas cartas gerais do Novo Testamento, que é Hebreus e, na sequência, Tiago. A carta de Hebreus possui aí 13 capítulos e nós vamos ter 10 lições aqui para comentarmos no decorrer desse trimestre com base em Hebreus e 3 com base aí na carta de Tiago. Então eu te convido a ficar comigo para juntos nós aprendermos acerca da palavra de Deus. Então a lição de hoje é a excelência do Filho de Deus, com base no primeiro capítulo aqui do livro de Hebreus, onde a gente vai ver que essa primeira lição ela vai ter base somente no versículo 1 e 2 e 3. Nesses 3 primeiros versículos a gente vai ter essa lição de hoje. Lembrando que a carta aos Hebreus ela é, na verdade, uma missiva teológica, onde ela ajuda todas aquelas pessoas que almejam um dia se tornar um ensinador da palavra, um pregador, um evangelista. Essa carta ela tem por objetivo ensinar acerca das profundezas do Evangelho, acerca de tudo que o Antigo Testamento, em especial lá o livro de Levítico, vai falar, sobre todos os sacrifícios. Então a gente vai perceber que Levítico ele vai mostrar um tipo do Novo Testamento. E aqui em Hebreus a gente vai ter a consumação, ou a gente vai ver de uma forma mais clara que tudo aquilo que foi descrito lá em Levítico, aqui a gente vai ver no Novo Testamento, que era só uma tipologia, que ia ter o fiel cumprimento no ministério de Cristo. E a gente vai ver que tudo isso a gente vai, de uma certa forma, aprender com base em evidências do Antigo Testamento, porque a carta aos Hebreus ela vai citar muitas referências sobre o Antigo Testamento, porque ela vai provar de uma forma sistematicamente acerca dos sacrifícios do Antigo Testamento, e a gente vai ver que vai ter algumas palavras na carta aos Hebreus que elas vão ser destaque, como por exemplo a palavra melhor. A gente vai ver que o autor de Hebreus ele vai usar ou fazer muito uso da palavra melhor, e a gente vai entender que ele vai usar essa palavra para dizer que Cristo era melhor do que os sacrifícios, que Cristo é o melhor sumo sacerdote, era melhor do que todos os sacerdotes que existiram na lei levítica. A gente vai ver que ele vai falar que Jesus é melhor do que o maior legislador da Bíblia, que era Moisés, que Jesus é melhor do que o maior sacerdote para o povo judeu, que era Arão. Vai dizer também que ele é melhor do que Josué, que foi um grande general aí dos Hebreus. Então a gente vai ver que essa palavra ela vai ser muito citada. Então, se você ver ou perceber essa palavra, não se espante. É porque o comentarista ele vai estar usando essa palavra para colocar em proeminência Cristo, ou seja, para destacar Jesus, para dizer que Jesus ele é ou tem uma excelência tanto sobre os seres humanos como os seres angelicais, que vai ser os anjos, e que a gente vai ter lições específicas só sobre isso. Então a importância do livro de Hebreus para a igreja contemporânea, para os nossos dias, é que essa carta, ela muito nos ensina. Todas as doutrinas da Bíblia você encontra em Hebreus. Se você aprender a estudar a carta de Hebreus, você não vai encontrar nenhuma dificuldade, porque alguns teólogos, alguns estudiosos da palavra de Deus chegam a concluir ou a afirmar que essa carta ela é o quinto evangelho, porque ela descreve de uma forma tão clara, tão nítida, acerca da proeminência de Jesus como Filho de Deus, como a excelência que ele tinha diante de todos os, vamos dizer que os grandes da história. A gente vê Jesus tendo essa proeminência, Jesus sendo esse destaque, e o autor aqui de Hebreus, ele tem esse objetivo de destacar que Jesus é o Filho de Deus.
E a gente vai observar no decorrer desse trimestre, estudando essa lição, que a carta aos Hebreus, ela vai não somente se preocupar, né, de mostrar a excelência de Cristo, mas ela também vai trazer para nós cristãos algumas lições, como por exemplo, acerca da fé, vai ter uma lição específica também que vai tratar sobre a doutrina da fé, e a gente vai também aprender sobre muitos assuntos. Mas na lição de hoje, para darmos início a essa sequência de estudos, nós vamos aprender sobre a excelência do Filho de Deus. Então eu te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula, para junto nós aprendermos um pouquinho mais. Lembrando que essa videoaula ela não tem o objetivo de substituir a nossa escola bíblica dominical, mas é apenas um auxílio a mais, para que você, professor, aluno, superintendente, vá mais preparado para a sua escola bíblica dominical. Antes de passar aqui aos objetivos, eu quero só agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de juntos nós estarmos aqui para aprender da sua palavra. Queremos agradecer a todos os irmãos que têm dado as mãos e feito com que esse vídeo ele chegue mais adiante, né? Mais pessoas sejam alcançadas. Então, a gente louva a Deus pela vida de todos os irmãos e agradecemos de coração por a contribuição que os irmãos estão dando a esse ministério. Agradecer também aos irmãos do grupo, do WhatsApp, do qual nós fazemos parte. A gente vai deixar a descrição aqui no link, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, para que você possa ter acesso também a esse grupo e aprender junto com a gente no decorrer da semana. Lembrando aos irmãos que a gente fez um vídeo aqui de apresentação, e nesse vídeo a gente apresentou 2 livros, né, para servir de apoio, que foi comentário, né, do Novo Testamento do pastor Hernandes Dias Lopes, o de Hebreus e o de Tiago. Então, se os irmãos puderem fazer uso, é muito bom a gente ter uma base de pesquisa e a gente pode usar esses 2 livros para assim entender melhor o cenário do livro de Hebreus. Então, na lição de hoje, nós vamos, antes de apresentar os objetivos, eu preciso só esclarecer que nós vamos aprender sobre 3 assuntos aqui. O primeiro, nós vamos aprender, né, ou ter uma visão panorâmica acerca de Hebreus, né, do livro de Hebreus, da carta de Hebreus. Nós vamos ver quem é o autor, provavelmente autor, vamos ver a possível data, vamos ver os destinatários, vamos ver de onde essa carta foi escrita. A gente vai aprender isso no primeiro ponto. No segundo ponto, a gente vai aprender um pouquinho quem é Jesus, e o terceiro, para fechar, o que Jesus fez. Tudo isso com base do capítulo 1, versículo até o versículo 3, do 1 ao 3. Então, a gente vai aprender esses 3 objetivos, esses 3 assuntos. O objetivo da nossa lição, que está na nossa revista, o primeiro é enfatizar a superioridade de Cristo, o segundo, descrever a singularidade da obra de Cristo, e o terceiro e último, repudiar toda tentativa de voltar ao judaísmo. Então, aqui nos 3 objetivos, a gente já vê o terceiro objetivo aqui, descrevendo para nós que o objetivo, né, do livro ou da carta aos Hebreus, que o escritor, quando estava escrevendo, ele tinha em mente resolver ou trazer uma solução para esse problema. Qual era o problema? É que os cristãos estavam sendo atacados por uma seita formada por judeus, que é conhecida como judaizantes, de atacar a fé dos irmãos. E às vezes as pessoas pensam que essa seita ela atacava só quem era judeu que tinha se convertido ao cristianismo. E na verdade não é. Essa seita ela ataca qualquer tipo de cristão, né? Desde quando essa carta foi escrita, lá no primeiro século, até os dias de hoje. Essa seita, os judaizantes, eles ainda saem pelo mundo com esse mesmo objetivo, né? De fazer com que as pessoas que aceitaram o sacrifício de Cristo, que é um sacrifício singular, que eles retornem à lei. E a gente precisa ver e entender que há um grande perigo da pessoa que aceitou Jesus e voltar para os preceitos da lei. Porque a pessoa que aceita Jesus e volta para a lei, automaticamente ela está anulando o sacrifício de Cristo. E se ela está anulando, ela está perdendo a salvação. Então, por isso que é o perigo, por isso que o autor de Hebreus, ele vai se preocupar, ele vai ser motivado
pelo Espírito Santo para escrever, né, essa alerta a todos. Então é isso que a gente precisa destacar. Vamos agora ao nosso textuário. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1 e 3. Então, amados, esse é o nosso textuário. Se encontra no versículo 3, onde a gente vai ver que o comentarista de Hebreus, escrevendo e trazendo para nós uma explicação clara, aqui acerca da pessoa de Jesus, dizendo que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do Pai, né? E a gente vai ver que ele é também o sustentador de todas as coisas. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos, que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ou seja, Cristo, ele criou todas as coisas e as coisas só existem por causa dele. Então a gente percebe aqui no textual que, de uma certa forma, já é esclarecendo acerca de quem é Jesus, de que Jesus, ele é Deus. E se a gente for dar uma observada na teologia da igreja, né, em especial da igreja primitiva, a gente vai ver que vai haver uma confusão no terceiro e no quarto século acerca desse versículo, acerca de quem Jesus é. Porque vai ter uma igreja de Alexandria que vai entrar em atrito com a igreja de Antioquia. E elas vão debater. Uma vai dizer que Jesus só tinha uma natureza, outros vão dizer que Jesus tinha as duas naturezas. E aquilo ali vai crescendo a tal ponto de se tornar um problema generalizado. Vai ser em todo o universo, vai chegar em todas as partes do mundo. E é onde isso vai crescendo, crescendo até o ponto de chegar na Inquisição, onde a igreja vai matar em nome de Deus. Então a gente vai ver que esse problema, ele vai ser um problema devastador acerca de quem é Jesus, da natureza de Jesus. Então a gente precisa, diante dessa lição, diante desse textual, esclarecer aos irmãos que Jesus, ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e a natureza divina. Então a gente, diante desse texto, a gente precisa entender que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E não há nenhuma dificuldade de aceitarmos essa verdade, porque nós cremos nessa verdade, nós pregamos essa verdade, e é isso que nós precisamos professar também diante dos nossos alunos. Agora eu preciso trazer aqui a nossa verdade prática que diz: Jesus Cristo é o centro das Escrituras e o ponto culminante da nossa fé e do livro de Hebreus. Então nós precisamos também deixar claro, de acordo com as informações aqui da nossa verdade prática, que o livro de Hebreus, ele é cristocêntrico. É Cristo sendo apresentado, né, a todos os leitores que tinham acesso a esse documento lá no primeiro século da igreja, como nos dias atuais. Então, toda a igreja, todo crente, ou toda mensagem, ou todo pregador que não prega Cristo, ele está fora aqui da verdade prática. É uma pessoa que ainda se preocupa de pregar a mensagem cristocêntrica, ela está debaixo aqui dessa autoridade, né, de pregar o Cristo, né, do Cristo ser o centro, não só de Hebreus, mas da sua vida, da sua igreja, do seu meio social. E é isso que nós precisamos advertir, né, os nossos alunos acerca dessa verdade. Que Cristo, ele precisa ser o centro, ele precisa ter proeminência, ele precisa ter destaque em nossa vida. Tudo que nós formos fazer, nós temos que entender que nós temos que ser regidos por Cristo. Nós temos que expressar a imagem de Cristo através do nosso viver. O primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre a carta aos Hebreus. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre a data. A data, irmãos, ela é uma data incerta, mas uma coisa que nós podemos afirmar com base nas pesquisas
é que ele foi escrito, esse livro, ele foi escrito do ano 60 até o ano 70. Por que a gente chega a essa conclusão? Com base em que esse livro ele vai citar ainda acerca dos sacrifícios. E possivelmente ainda estava acontecendo esses sacrifícios, porque o templo ele vai ser destruído só no ano 70, quando o general Tito vai incendiar o templo. Então, quando essa carta ela foi escrita, esse templo ainda estava funcionando, ainda estava ainda em perfeito estado. Então, por isso que a gente chega a essa conclusão que essa carta ela foi possivelmente escrita de 60 até 70. E aqui o nosso comentarista ele vai dar uma data mais precisa, vai ser de 62 a 64. Então, nós concluímos de que essa carta ela vai pertencer a essa década, de 60 a 70. E é isso que a gente precisa levar diante dos nossos alunos, que a data ela é incerta, assim como também a autoria, que é o próximo tópico. A autoria, alguns vão citar Paulo como sendo alguém que foi o autor, outros vão dizer que foi Barnabé, outros vão dizer que foi o Apolo, vão dizer que foram tantos outros, porque eles vão chegar à conclusão de que o autor dessa carta, ele não deixa a sua apresentação, assim como Paulo fazia nas suas cartas. Porque nós sabemos que Paulo ele escreveu 13 cartas, mas em todas elas ele se apresentava. E aqui não aparece nenhuma apresentação. Então a gente precisa ter um entendimento que quem quer que seja que tenha escrito, o mais importante é que foi usado pelo Espírito Santo. O mais importante é que esse livro é um livro inspirado e serve para nosso elevo espiritual, para nossa edificação, para o nosso crescimento. É isso que nós precisamos destacar. Então, assim como a data era incerta, a autoria também é incerta. Então, o próximo tópico, a gente vai comentar aqui sobre destinatários e propósito. Primeiro, destinatário. Assim como o autor, como a data, os destinatários também eram incertos. A gente vê que o tema da carta é Hebreus. Mas, na verdade, essa carta, como eu já falei a nível de introdução, ela não foi escrita só a hebreus. É para todos que formavam a igreja em Cristo. Podia ser, vamos dizer que de uma outra região, mas também podia ser um hebreu. Porque os judaizantes, eles atacavam, não era só os hebreus, eles atacavam era todos que se convertiam. E é isso que a gente vai ver que vai acontecer no primeiro século da igreja, esses ataques, querendo que o povo volte aos costumes da lei. Até os dias de hoje nós ainda vemos seitas assim, que prega que a gente tem que guardar o sábado, que a gente não pode comer carne de porco, que a gente tem que observar todos os mandamentos da antiga lei, e com o objetivo de ser salvo. E, na verdade, a lei ela não salva ninguém. A lei ela não veio com esse propósito. O único propósito da lei foi pegar na nossa mão, na mão de qualquer um que se unir a ela, e levar até a cruz. Apontar, dizendo assim, eu não posso salvar, mas ali pode, a cruz pode, ali está o Cristo, ele sim pode salvar. Então o papel da lei é esse. Então as pessoas que se voltam para a lei a fim de serem salvos, vão perder tempo e vão perder a sua salvação, a sua alma, porque a lei não salva ninguém. Então os judaizantes, que essa seita do primeiro século, ela pregava isso. Então a carta ela vai ser escrita com esse propósito. Então quando se trata dos destinatários, a conclusão que nós chegamos é de que os destinatários, eles eram incertos. Podia ser qualquer cristão, em qualquer lugar, como é nos dias de hoje. Essa carta ela serve para nós, que estamos aqui no Brasil, serve ao mesmo tempo para quem está no Japão, e pode ser que nenhum desses tenha raiz judaica, mas serve para nós, para nos advertir acerca dos falsos ensinos, de esperar a salvação através de obedecer à lei. Então nós precisamos entender que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que é um dom de Deus. Então, tudo isso nós precisamos explanar diante da nossa classe para que não fique nenhuma dúvida. Acerca do propósito, a gente já pincelou aqui também que o propósito
era abrir, era alertar os olhos das pessoas e, de uma certa forma, era provar. Como eu falei aqui a princípio, é um novo evangelho, né? Considerado por alguns como o quinto evangelho. Tem esse propósito de apresentar Cristo, a superioridade de Cristo, diante dos anjos, diante dos homens, diante da criação, diante de todas essas coisas, para dizer que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus que foi enviado a este mundo para derramar o seu sangue e que esse sacrifício, esse é singular. Ou seja, Cristo ele não pode vir ao mundo outra vez e morrer outra vez, não. Morreu uma vez para todo sempre, e ressuscitou para todo sempre. Então, a gente precisa fazer esse destaque, porque no Antigo Testamento, a lei era que pegava um animal inocente, derramava o sangue, mas não apagava os pecados, só cobria. E ia amontoando, amontoando. Mas Cristo, quando ele veio, aquele monte de pecado ele foi estipado, ele foi aniquilado. Então, por isso que o nosso autor aqui do livro de Hebreus, ele vai dizer aqui no textual, que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita, né, à destra do Deus Todo-Criador nas alturas. Então, o nosso sumo sacerdote, ele está diante de Deus, intercedendo por cada um de nós. O segundo ponto, quem Jesus é. Mas antes ainda preciso falar sobre a possível localização de onde essa carta foi escrita. Com base em alguns estudos, a gente chega à conclusão de que o autor dessa carta, quando ele escreveu, ele estava possivelmente em Roma, na Itália. Possivelmente ele estava na Itália quando ele vai escrever acerca dessa carta. E a gente vai ver que aqui na carta vai ter informação de que o autor, ele conhecia Timóteo. E ele vai informar que Timóteo tinha acabado de sair da prisão. Lembrando que essa prisão de Timóteo, ela ocorreu no ano 64. Então, no ano 64, Paulo ainda estava vivo? Sim, estava. Paulo ele vai morrer no ano 67. Então, a gente precisa destacar isso, que por isso que Paulo ele é coltado como um autor dessa carta. Existem algumas versões que também defendem essa linha de pensamento de que Paulo era o autor como aquela corrigida fiel. Quando os irmãos tiverem acesso a uma delas, os irmãos vão ver que na epígrafe lá do livro de Hebreus vai dizer que o autor é o apóstolo Paulo. Então a gente vai ver que a língua que foi escrita, aqui a carta aos Hebreus, era um grego que alguns eruditos vão considerar com excelência. Ou seja, era um grego limpo, fino, puro. A gente vai ver isso com destaque em alguns livros de pesquisa acerca do conteúdo dessa carta. Vamos passar agora para o ponto 2. Quem Jesus é? A gente precisa destacar que o nosso comentarista aqui, ele vai falar quem Jesus é com base aqui nos 3 primeiros versículos do capítulo 1. Primeiro, ele vai usar a palavra aqui do autor de Hebreus, dizendo que é o resplendor da glória de Deus. E aqui, diante desse primeiro tópico, a gente vê que o escritor de Hebreus aqui, ele vai só estar reafirmando o que Jesus, no seu ministério terreno, já tinha dito aos seus discípulos. Que ele era enviado de Deus, que ele era o mesmo Deus. Ou seja, ele refletia aqui no mundo a glória de Deus. Ou seja, se alguém quisesse ver a glória de Deus, era simplesmente olhar para Jesus. Porque Jesus ele é o resplendor da glória de Deus. Tanto no seu ministério terreno, como também depois da sua ressurreição. Então, o que nós temos que destacar aqui nesse primeiro tópico, quando fala que Jesus é o resplendor da glória de Deus, é que Jesus ele espelhava Deus nas suas palavras, nos seus atos, na sua forma de andar, até mesmo na compaixão que ele sentia pela multidão. O seu desejo era o desejo de Deus, a sua vontade era a vontade de Deus. E aqui nós somos exortados a fazer o mesmo, a sermos o resplendor de Cristo. Ou seja, nós temos que ser como um refletor da vontade de Jesus para a humanidade. Nós temos que refletir a bondade de Jesus para os nossos próximos.
o perdão, a misericórdia, a compaixão. Então nós, como igrejas, nós somos chamados, tirados do mundo, exatamente com esse propósito, de sermos o resplendor da glória de Cristo. Segundo tópico, a expressão exata de Deus. Quem Jesus é? A expressão exata de Deus. Perceba que um dos discípulos, em um determinado momento do ministério de Cristo, ele chega para Jesus e disse: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso será suficiente. E Jesus disse: rapaz, há tanto tempo tu estás comigo, anda comigo dia e noite, 24 horas por dia, e tu vem pedir que eu mostre o Pai? Caso tu não sabe que quem me vê, vê o Pai. Então a gente vê que Jesus, quando ele andava com seus discípulos, ele sempre deixou isso bem claro. Ele nunca fez questão de esconder acerca da expressão exata de Deus. Ou seja, Jesus ele se apresentava como essa expressão, tanto no sentido de vontade, que era de ter compaixão pela multidão, de alimentar os famintos, como também no quesito de salvar a humanidade. Ou seja, Jesus, a expressão de Jesus é demonstrada na cruz do Calvário, quando ele dá algo valioso para que a cédula que estava contra nós fosse rasgada, para que o véu que estava nos separando de Deus fosse rasgado de alto a baixo. Então a gente vê que Jesus, em todos os seus atos, demonstrou isso, que ele é a expressão exata de Deus, em todos os sentidos da sua vida. A sua vida aqui era, na verdade, descrita no Antigo Testamento como um tipo, mas quando chega aqui, é um antitipo do Antigo Testamento. É um cumprimento cabal de que Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Terceiro tópico do primeiro ponto, quem Jesus é: sustentador de toda a criação. O apóstolo Paulo, com muita autoridade, ele vai escrever isso, dizendo que Jesus, ele não somente é o autor e consumador da nossa fé, mas ele também é o sustentador de todas as coisas criadas. Ou seja, Jesus ele estava lá no princípio, quando todas as coisas foram criadas. E ele agora é o sustentador. E eu não digo só sustentador, ele é também mantenedor. É o que a gente sempre afirma, que a Terra não sai da sua órbita porque existe alguém sustentando ela naquele lugar. Alguém dá uma palavra de comando para que ela permaneça ali. Então a gente precisa destacar que é Jesus. Ele é o sustentador de toda a criação. A criação, ela não pode ir, quem sabe, descer um canal sentido ou guiada, quem sabe, pela vontade humana ou à mercê do tempo. Não, ela está no controle de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, nas suas mãos, está o cetro que rege o universo. E a gente precisa destacar que Jesus, ele como sendo esse sustentador, ele tem toda a autoridade sobre toda a criação. E quando eu falo toda a criação, eu estou englobando aqui tanto a criação material, física, como a espiritual. Ou seja, Jesus está no controle do mundo material e do mundo espiritual. E é isso que a gente precisa também destacar. Terceiro ponto da lição: o que Jesus fez. Aqui ainda com base no versículo 2 e 3. Primeiro tópico: superior revelação. Esse tópico, quando se trata de uma superior revelação, é que as outras revelações do Antigo Testamento, todas elas eram pequenas, ou seja, notáveis, quando comparada com a de Cristo. Cristo é a maior revelação, é uma revelação superior àquelas que o Antigo Testamento descrevia. Desde o Gênesis até os dias ali da vinda de Jesus, todas elas eram menor. Essa que Cristo se apresenta é uma revelação além, superior da perspectiva humana. Ou seja, os homens não esperavam isso. É por isso que os sacerdotes do templo, a guarda do templo, os fariseus, os saduceus, os herodianos,
todas aquelas seitas, os judaizantes, todas aquelas seitas da época de Jesus, nenhum receberam, nenhum aplaudiram Jesus, porque essa revelação de Jesus eles não esperavam. Era superior a tal ponto de não caber no entendimento deles. Eles estavam cegos pelaquela revelação humana que eles vinham seguindo. Segundo tópico, um perfeito sacrifício. Aqui nesse tópico nós precisamos destacar que o sacrifício de Cristo aqui, ele é o único sacrifício, o maior sacrifício que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que foi perfeito, que foi completo. Porque os sacrifícios do Antigo Testamento, todos eles tinham uma finalidade, remissão de pecados. Era, na verdade, só, vamos dizer que tinha um prazo de validade, aplacar a ira de Deus ali por um tempo determinado. E a história vai dizer que era só por um ano. Ia lá e fazia aquele sacrifício, matava um bode expiatório, derramava o sangue dele ali, soltava o outro no deserto, mas só valia por um ano. Ou seja, tinha prazo de validade. E os pecados ainda ficavam lá, só não estavam extirpados, só estavam cobertos com o sangue daquele inocente. Aqui nesse tópico a gente vê que o sacrifício de Cristo vai ser de uma vez por todas, ou seja, da ideia de que foi singular, só um, nunca mais terá outro. Foi perfeito, ou seja, não tinha nenhuma imperfeição. É tão verdade que foi tão perfeito que a gente vai ver que quando Jesus é preso lá no Getsêmani, ele vai passar a noite rodando de casa em casa. Vai na casa do sumo sacerdote, depois vai para passar pelo conselho do Sinédrio, depois vai para a casa de Herodes, vai para a casa de Pilatos. Tudo isso ali era aquilo mesmo que acontecia no Antigo Testamento. Quando o bode expiatório ele era escolhido para ser morto, sacrificado pelo pecado da humanidade, o sumo sacerdote tinha que passar a mão sobre a cabeça dele procurando alguma imperfeição. Se não encontrasse nenhuma imperfeição, ele era liberado para ser feito o sacrifício. Da mesma forma, Jesus ele vai ser, de uma certa forma, experimentado pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, por todas as seitas do primeiro século. E ele não vai ser encontrado nenhum erro. Pilatos vai reconhecer que nenhum erro viu naquele homem, que ele era justo. Mas, como a gente percebe, Jesus ele tinha que morrer para que a humanidade ela pudesse voltar o que Adão tinha perdido lá no princípio, que era aquela comunhão com Deus. E é isso que a gente destaca aqui nesse segundo tópico, que o sacrifício de Cristo, ele foi um sacrifício perfeito. Na verdade, eu não digo nem um sacrifício perfeito, na verdade eu digo o sacrifício perfeito, porque não teve nenhum que há de se comparar a esse sacrifício no quesito perfeição. Terceiro e último, reassumiu sua glória. Aqui é o finalzinho já do nosso textual, que diz que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, dá a ideia de que o autor que escreveu o livro de Hebreus, ele conhecia muito bem do que ele estava tratando. Esse tratado teológico era para defender a questão de que Jesus ele era superior a toda a criação. De que Jesus, antes de vir ao mundo, ele tinha uma comunhão com o Pai. Ele sentava no seu trono de glória e de que ele se despiu dessa glória para vir à terra morrer pelos nossos pecados. Depois que ele morre, que ele ressuscita, que ele é assunto nos céus, ele tem um assento dele lá de volta. Ele volta a sentar no trono de glória. Ele reassumiu toda aquela glória que ele tinha deixado de lado para poder se humilhar e tomar forma corpórea humana para ser morto, para que os nossos pecados fossem extirpados, para que nós voltássemos agora a ter uma outra oportunidade com Deus, de ser aceitos por Deus. Então Jesus, quando ele fala aos seus discípulos, lá no Evangelho de João capítulo 14, que ele diz que vai para o Pai preparar lugar, o lugar é esse, é de que ele precisava ir no Calvário, derramar o seu sangue para preparar o lugar. Qual é o lugar? O Pai. Era preparar um lugar no Pai para que todos aqueles que estivessem em Cristo pudessem também estar no Pai. Então, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Próxima semana, encontro marcado. Estaremos aqui de volta, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.
Precisando de oração? Quer que alguém ore por você?